Hoje você vai entender, de forma simples e direta, o que são as 7 últimas pragas descritas por Ellen White no capítulo 17 de Eventos Finais, e o que acontece com os ímpios quando elas começam a cair. Vamos seguir praga por praga, explicando cada etapa e mostrando como esse cenário profético se conecta com o mundo em que vivemos hoje, para que tudo faça sentido do começo ao fim. Quando falamos das últimas pragas, estamos falando de um período que só começa depois do fechamento da porta da graça. Esse é o ponto mais importante para entender todo o capítulo. Quando as pragas começam a cair, não existe mais arrependimento, não existe mais volta, ninguém muda de lado. Ellen White é clara ao dizer que cada pessoa já tomou sua decisão antes desse momento. Durante anos, Deus estendeu misericórdia. Durante anos, chamou, alertou, guiou. Mas chega um ponto em que ele respeita a escolha de cada um. E quando essa decisão se fecha, as pragas começam. É por isso que elas não têm o objetivo de converter ninguém, e sim revelar a colheita daquilo que a humanidade plantou. E, olhando para o mundo hoje, é fácil perceber um padrão parecido. Pessoas que, diante da luz, endurecem. Pessoas que, diante da verdade, rejeitam. Pessoas que, diante do convite, escolhem o caminho contrário. As pragas apenas mostram o que essa postura produz quando a graça finalmente se retira. A primeira praga é descrita no capítulo como uma praga de chagas horríveis e dolorosas que caem sobre aqueles que receberam o sinal da besta. Não são feridas comuns, são úlceras malignas, incuráveis, agonizantes. E o capítulo destaca que, em vez de buscar a Deus, esses homens blasfemam. A dor expõe o caráter, mas não o transforma. E isso conecta diretamente com o que vivemos hoje. Basta olhar para situações extremas na sociedade, desastres, crises econômicas, tragédias. Algumas pessoas se tornam mais gratas, mais humanas, outras se tornam mais agressivas, mais impacientes, mais revoltadas. As circunstâncias não criam o caráter, elas o revelam. Assim será na primeira praga, dor sem conversão, sofrimento sem mudança. A segunda praga transforma o mar em sangue como de morto. Ellen White explica que isso gera morte em massa na vida marinha, destrói portos, paralisa o comércio, deixa o planeta em colapso. Hoje, vivemos em um mundo totalmente dependente do transporte marítimo. Basta uma greve em um porto, um navio parado no canal, e o mundo inteiro sente impacto. Agora imagine todos os mares da Terra se tornando inutilizáveis ao mesmo tempo. O comércio cai. A economia global desmorona. A sensação de segurança desaparece. E mesmo assim, não há arrependimento. Apenas desespero, medo e revolta. A terceira praga amplia esse cenário, afetando rios e fontes de água doce. As águas se tornam sangue. Isso torna o abastecimento impossível. E aqui o capítulo abre uma das reflexões mais fortes. Isso é uma resposta divina ao sangue dos santos derramado pela humanidade. É a colheita da violência, da perseguição, da injustiça. Se o mundo rejeitou a água da vida quando ela estava disponível, agora recebe água imprópria, água de morte. E novamente, ninguém se volta sinceramente a Deus. Não há mudança. Não há pedido real de perdão. Apenas revolta. Isso nos lembra algo que vemos todos os dias. Quanto mais os corações se afastam da voz de Deus, menos conseguem discernir a verdade, mesmo quando ela está diante deles. A quarta praga intensifica o calor do sol. É uma radiação tão extrema que queima, destrói, devasta. E Ellen White diz que, em vez de buscarem alívio em Deus, os ímpios o blasfemam. Hoje, pequenas ondas de calor já geram caos, incêndios, desidratação, ansiedade coletiva. Agora imagine um calor que nenhum país consegue suportar. A natureza em desequilíbrio completo. Nada que a ciência possa fazer. Nada que governos possam controlar. E mesmo assim, o capítulo mostra, não há retorno a Deus. Não há arrependimento. Há apenas rebelião. Isso expõe uma verdade profunda. Quando a pessoa chega ao fim da vida sem ter cultivado um relacionamento com Deus, a dificuldade não desperta fé, desperta resistência. A quinta praga, que vamos aprofundar mais no próximo bloco, traz uma escuridão física e espiritual tão profunda que toma o trono da besta, mergulhando seu reino em trevas. Mas antes de chegarmos a ela, Ellen White faz uma observação poderosa. Durante essas pragas, os ímpios percebem uma realidade que nunca imaginaram enfrentar. Eles percebem que os anjos que antes os cercavam, os protegiam, os livravam, agora não estão mais ali.
E esse sentimento, a ausência total da presença divina, é mais terrível do que a dor física. Isso nos conecta com a vida moderna de uma forma muito clara. Hoje, muitas pessoas vivem sem perceber quantas vezes Deus as protege, orienta, livra, segura. Vivem como se tudo estivesse sob controle humano. Mas existe um limite. E quando esse limite é cruzado, quando a graça finalmente se retira, o ser humano percebe o quanto dependia do cuidado divino sem sequer notar. No período das pragas, essa ausência se torna evidente. Não há conforto espiritual, não há alívio emocional, não há esperança. Ellen White descreve que, nesse período, os ímpios também percebem algo devastador. A escolha da marca da besta não era apenas uma escolha religiosa, era uma escolha de lealdade. Eles percebem que rejeitaram voluntariamente aquilo que Deus vinha oferecendo repetidamente. E isso gera um tormento emocional profundo, um desespero que nenhuma palavra consegue aliviar. A cena é tão intensa que o capítulo destaca que os justos, embora também estejam no planeta, não sofrem essas pragas. Eles passam por privações, por angústias, mas não são atingidos fisicamente. O que protege os justos não é um abrigo físico, não é uma cidade, não é um recurso humano, é o selo de Deus. A proteção é espiritual. E isso, olhando para os dias atuais, nos mostra algo essencial. Hoje, o mais importante não é a segurança externa, mas a interna. Não é onde você mora, mas quem habita dentro de você. E enquanto o mundo mergulha no caos, os justos experimentam algo diferente. Uma confiança que não é lógica, uma paz que não vem das circunstâncias. Eles sabem que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Agora que as 4 primeiras pragas foram explicadas e fundamentadas conforme o capítulo 17 de Eventos Finais, seguimos para a parte mais intensa da narrativa, a 5ª, a 6ª e a 7ª pragas, e o destino dos ímpios quando percebem o que realmente está acontecendo. A partir daqui, entramos na parte mais densa e assustadora da descrição, a 5ª, 6ª e 7ª pragas, e aquilo que Ellen White revela sobre o que os ímpios experimentam emocionalmente, espiritualmente e fisicamente enquanto o mundo mergulha em trevas. A 5ª praga cai sobre o trono da besta, mergulhando o reino inteiro em escuridão. Mas essa escuridão não é apenas falta de luz, é uma treva que pode ser sentida. Uma treva que paralisa, que sufoca, que cria confusão mental, terror, desorientação. O capítulo descreve que os homens remordem a língua de dor, tamanha é a aflição. Não é só escuridão física, é uma escuridão espiritual tão densa que atinge a mente. É como se toda a falsa confiança desaparecesse ao mesmo tempo. E aqui, Ellen White abre um ponto essencial. Essa escuridão expõe a total impotência da besta e do falso sistema religioso que dominou o mundo até então. Todo aquele discurso de poder, de autoridade, de supremacia, desmorona. As pessoas percebem que seguiram um sistema sem luz, sem verdade, sem base. E esse despertar gera angústia extrema. O capítulo mostra que, nesse momento, os ímpios percebem que foram enganados, e pior, percebem que quiseram ser enganados. Hoje, olhando para os tempos modernos, é fácil entender como isso acontece. Vivemos um tempo em que muitas pessoas se deixam guiar por discursos prontos, por opiniões de massa, por influência social, sem examinar profundamente se aquilo é verdade. A mente humana se acostumou a escolher o caminho mais confortável, não o mais verdadeiro. E quando essa tendência é levada às últimas consequências, chega um momento, como o da 5ª praga, em que a verdade, finalmente exposta, causa horror. E enquanto o reino da besta afunda nessa treva, os justos permanecem preservados. Não quer dizer que estão livres de preocupações, mas não são atingidos pela praga. Isso mostra que a proteção divina não é a ausência de dificuldades, mas a presença de Deus no meio delas. A 6ª praga é uma das mais simbólicas e ao mesmo tempo mais perigosas. Ela seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente. No capítulo, Ellen White explica que o secamento do Eufrates representa o rompimento do apoio ao poder da besta. A base política, militar e social que dava força ao sistema começa a ruir. As nações começam a perceber que foram enganadas, que depositaram confiança em algo que não podia salvá-las. Isso gera revolta, desconfiança e fragmentação mundial. E esse detalhe é fundamental. Quando o apoio ao sistema se rompe, o mundo entra em uma crise total, porque já não existe estabilidade espiritual, emocional ou governamental. Hoje, nós já vemos sombras disso. Divisões políticas profundas, crises de confiança, polarizações extremas, pessoas buscando líderes que prometem soluções rápidas, mas que não trazem respostas reais. Imagine isso em escala global.
sem presença do Espírito Santo contendo as paixões humanas. O resultado é exatamente o que Ellen White descreve: um mundo sem direção, sem unidade e sem esperança. Mas dentro da sexta praga, acontece algo ainda mais profundo. O capítulo mostra que espíritos de demônios, operadores de sinais, saem para enganar as nações. Eles realizam milagres, sinais visíveis, convincentes, com o objetivo de reunir o mundo para a Batalha do Armagedom. Ou seja, a sexta praga não é só uma crise física, é uma crise espiritual global. Os ímpios são enganados mais uma vez, não porque querem a verdade, mas porque continuam buscando soluções humanas para problemas espirituais. Isso é assustador, mas faz total sentido quando olhamos para o mundo de hoje. As pessoas procuram respostas imediatas, visíveis, emocionais. Procuram experiências, não transformação. Procuram milagres, não obediência. E quando o mundo estiver sem esperança e sinais sobrenaturais forem apresentados diante dos olhos, muitos seguirão cegamente porque nunca aprenderam a discernir a voz de Deus. Ao mesmo tempo, os justos vivem o momento mais angustiante de sua experiência. Não porque duvidem de Deus, mas porque o mundo inteiro se volta contra eles. Eles são acusados de serem os culpados pelas pragas, vistos como aqueles que trazem desgraça ao planeta. Essa perseguição emocional e social é um dos acontecimentos mais fortes do capítulo. Mas Ellen White destaca que Deus sustenta os justos de forma invisível. Eles não são abandonados. Mesmo quando tudo parece contra eles, o céu está ao lado deles. Então chega a sétima praga, o clímax final. A mais destrutiva, a mais intensa, a que encerra o período das pragas. Ela é descrita como um terremoto global, acompanhado de saraiva gigantesca, pedras enormes caindo do céu, devastando cidades, destruindo montanhas, mudando completamente a geografia da Terra. O capítulo destaca que nunca houve nada igual. O mundo entra em colapso total. Nada permanece de pé. As cidades, onde hoje se concentram poder, orgulho, riqueza e violência, desabam de forma irreversível. E durante essa praga, algo terrível acontece com os ímpios. Eles percebem que a vinda de Cristo está às portas, e percebem que não têm para onde correr. Toda a confiança humana, todo orgulho, toda a autossuficiência desaba. Eles tentam se esconder, tentam fugir, tentam negar. Mas não há mais tempo, não há mais misericórdia, não há mais intercessão. Ellen White descreve que eles se enchem de terror ao perceber que estão diante do Deus que rejeitaram por toda a vida. É o momento em que a consciência desperta de forma completa, mas tarde demais. E aqui está uma das partes mais fortes do capítulo. Os ímpios percebem que foram enganados por líderes religiosos, por sistemas humanos, por falsas doutrinas, mas percebem também que quiseram esse engano. Eles se voltam contra os falsos pastores, contra os falsos líderes, contra tudo e todos que os influenciaram. É uma cena de desespero, ira e aflição. A angústia emocional é tão grande quanto a física. É o colapso total da esperança humana. Nesse momento, os justos não experimentam terror, mas libertação. Eles não são atingidos pela saraiva, não são destruídos pelo terremoto. Deus os guarda. Eles ergueram sua vida sobre uma rocha sólida, não sobre discursos humanos, não sobre sinais, não sobre emoções. E agora, no momento mais escuro da história, essa confiança se torna luz. Toda a terra entra em convulsão, mas os fiéis permanecem firmes. Eles passam pela maior tribulação da história humana, mas não enfrentam só. Enquanto isso, os ímpios enfrentam a consequência de suas escolhas, percebendo tarde demais que rejeitaram a única fonte de salvação. Agora chegamos à sétima e última praga, o momento mais decisivo de todos, o clímax da grande controvérsia, a intervenção final de Deus antes da volta de Cristo. Se até aqui o mundo já parecia abalado, na sétima praga tudo atinge uma escala que a humanidade jamais imaginou. A Bíblia descreve trovões, relâmpagos, terremotos que rompem os continentes e uma voz poderosa vinda do templo no céu dizendo: "Está feito". Essa declaração não é apenas um anúncio, é uma sentença. Significa que o tempo acabou, que o plano da salvação está completo, que não existe mais espaço para mudança de lado. Cada ser humano tomou sua decisão eterna. E quando essa voz ecoa, a Terra responde como se reconhecesse o fim da sua história. Um terremoto sem precedentes atravessa o planeta. As cidades desmoronam, ilhas desaparecem, montanhas se partem. Tudo aquilo que parecia sólido, estável, seguro, tudo cai. É o fim do domínio humano sobre a própria estrutura da Terra. E nesse cenário,
pedras de granizo enormes começam a cair do céu, destruindo o que restou das construções e revelando quanto o poder de Deus supera qualquer força que o homem tente sustentar. É a justiça divina sendo manifestada sem mistura de misericórdia, porque a misericórdia já cumpriu seu papel. Agora, o universo inteiro testemunha o desfecho do conflito que desde o início foi sobre confiança e lealdade. Mas, no meio de todo esse caos, algo extremamente importante acontece. Os ímpios percebem que foram enganados. Ellen White descreve esse momento com clareza. Quando veem as estruturas religiosas e políticas em que confiaram desmoronarem, eles se desesperam. Enxergam que seguiram líderes falsos, aceitaram ensinos distorcidos, rejeitaram convites de Deus e escolheram o caminho da rebelião. Mas o arrependimento deles não é sincero. Não é uma mudança de coração, é medo. Eles não lamentam o pecado, lamentam as consequências. E é por isso que, mesmo reconhecendo o erro, não encontram paz. Enquanto isso, os fiéis, espalhados pela terra, permanecem protegidos. Eles não são poupados da visão do caos, mas são poupados do dano. É como se um círculo invisível os envolvesse. A cada estrondo do céu, a cada estremecimento da terra, eles sentem que o livramento está próximo. Eles não têm mais intercessor no santuário, mas têm a promessa de que Deus é refúgio mesmo na última hora. Cada praga até aqui serviu para revelar a diferença entre quem decidiu seguir a Deus e quem rejeitou. E agora, na sétima praga, essa diferença se torna definitiva. Os fiéis olham para o céu com expectativa, os ímpios, com terror. E então, em meio à confusão, algo ainda mais marcante acontece. A voz de Deus continua a falar. É essa voz que sustenta o universo, que deu forma à criação e que agora anuncia a libertação do seu povo. As trevas que envolviam o planeta começam a se dissipar. O firmamento se abre em fendas de luz, e aquelas palavras que ecoam no céu reorganizam tudo que está caótico. É como se a natureza inteira respondesse ao comando do seu Criador. O mundo sabe que algo grandioso está prestes a acontecer. E está. Porque, logo após a sétima praga, um fenômeno indescritível invade a Terra, a glória da volta de Cristo. É aqui que o capítulo 17 de Eventos Finais ganha vida diante dos olhos. Os ímpios, já desesperados, tentam se esconder em cavernas, ruínas, montanhas que já não existem como antes. Eles clamam, choram, tremem, porque a presença de Cristo é para eles como fogo consumidor. Não é porque Deus quer destruí-los, é porque eles rejeitaram por tanto tempo a luz que agora não conseguem suportá-la. A glória que para os fiéis é esperança, para eles se torna tormento. A mesma presença que salva, também revela o que cada coração escolheu ser. Os justos, por outro lado, experimentam o momento que esperaram a vida inteira. Eles veem Cristo vindo nas nuvens com poder e grande glória, cercado por miríades de anjos. Eles reconhecem a voz que diz seus nomes. Eles percebem que todo sofrimento, toda angústia, toda espera valeu cada segundo. O coração deles se enche de um tipo de alegria que o mundo nunca pôde oferecer. E quando ouvem o chamado para subir, sabem que nada mais pode separá-los da eternidade. Os ímpios, incapazes de suportar a presença divina, caem diante da verdade que negaram. É aqui que Ellen White explica algo profundo. As pragas não são simplesmente castigos. Elas são o retorno natural das escolhas. Deus não força ninguém a amá-lo, e não força ninguém a segui-lo. Cada pessoa teve oportunidade de escolher. As pragas mostram o resultado dessas decisões. Os ímpios colheram aquilo que plantaram. Eles rejeitaram a vida, e agora a vida não os pode alcançar. Eles escolheram a escuridão, e agora estão diante da luz. Eles escolheram não ter Deus, e agora não podem suportar Deus. Não há crueldade nisso, há justiça. A terra, sob a sétima praga, está em seu momento mais frágil. Mas, paradoxalmente, os fiéis estão em seu momento mais seguro. Eles ouvem a voz do Salvador, sentem a certeza de que serão transformados, percebem que toda dor ficou para trás. As ondas de luz que descem do céu não apenas iluminam o mundo, elas selam o destino de cada pessoa. O universo inteiro contempla o fim da rebelião.
O conflito que começou no céu termina diante da terra destruída e de um povo salvo pela graça. A sétima praga não é apenas um evento físico. Ela é o fechamento da história humana. É o julgamento final das escolhas. É o momento em que Deus honra o livre-arbítrio de todos. E quando Jesus finalmente recolhe os seus e os leva, a terra se cala. O planeta fica vazio, arruinado, sem vida humana, em completa desolação. Os justos estão no céu, os ímpios estão mortos. O mal chegou ao fim. A rebelião perdeu. A justiça venceu. E tudo isso começou com uma decisão que cada pessoa um dia precisou tomar. E é por isso que a mensagem deste capítulo é tão urgente. As pragas não são um filme distante, nem uma metáfora. São o último aviso, o último chamado para levar Deus a sério, para não adiar escolhas, para não brincar com a fé. O capítulo 17 de Eventos Finais não descreve tragédias apenas para assustar. Descreve para despertar. Para que ninguém seja pego de surpresa e para que o coração esteja pronto quando o céu finalmente se abrir. Porque, no final, o que determina o destino não é medo, não é tradição, não é costume. É decisão. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Quando esse momento chegar, onde você estará?